running aqui, ó, pronto, já está gravando. Todas as aulas, então, elas vão estar lá postadas lá no link lá da nossa disciplina, né, num card que a gente vai criar, mas isso não significa dizer que vocês vão me abandonar, né? Isso não significa dizer que dá importância da gente estar aqui online nesses encontros síncronos. Primeiro, porque é muito pouco, né? Uma vez aí por semana é muito pouco o nosso bate-papo. E segundo, que não me abandonem, né? Senão eu vou ficar aqui triste e solitário. Então, acho que é importante a gente trocar ideia, até porque o que me interessa nesses nossos encontros são as suas dúvidas, né? Claro que à medida que o tempo vai passando aqui, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, vai entendendo um pouquinho mais das necessidades, do comportamento, das expectativas, do perfil de cada um de vocês, mas assim, e eu quero, claro, entender aí o que vocês têm a trazer, não para mim, mas para a sala de aula, no que diz respeito ao que você entendeu, ao seu conhecimento, à sua experiência, né? Cada um aqui tem uma experiência, uns certamente já estão envolvidos na área técnica profissional, outros estão buscando o mercado de trabalho, ainda não obtiveram êxito até aqui, vai acontecer, não tem dúvida. Outros têm outras perspectivas de concursos públicos, alguns querem abrir o seu negócio, sua consultoria, alguma especialização aí em reprodução, outros querem abrir uma PET, um consultório veterinário, não importa, cada um tem um foco, cada um tem uma perspectiva legal, ótimo, e assim que tem que ser mesmo, mas eu quero conhecê-los e entender o que cada um tem aí de ansiedade, mas o mais importante é entender o que vocês têm de dúvidas, né? Dúvidas porque a dúvida, ela trava, ela cria um gargalo na nossa forma de pensar e não forma um elo da cadeia, fica quebrado. Então, uma medida que a gente vai se conectando, vão acontecendo, a gente vai trabalhando os materiais, os conteúdos, eu acho que é importante você não levantar a mão, diretamente me interromper aqui, abrir o microfone, abrir a câmera. A nossa relação vão ser aí, se eu não me engano, uns 20 encontros, né, entre avaliações, né, são 3 milhões de avaliações que a gente faz ao longo do semestre, mas soma, divide por 2, eu acho que são 20 encontros. Cara, hoje é o nosso primeiro encontro, então você está chegando de uma forma e no seu 20º encontro você tem que sair de uma forma diferente para melhor, né? Então, aquelas ansiedades, aquelas dúvidas, aquelas questões que fazem parte da ementa do curso, que faz parte aí da sua formação, tem que agregar valor a você de forma que você utilize lá na frente, da melhor forma possível, tudo que a gente for trocar de figurinha aqui. E antes de mais nada, né, até para dar um conforto a cada um de vocês, quem é o locutor que vos fala, né? Quem é o professor e da onde você vem? Eu acho que é importante a gente dar essa contextualizada aqui em 2 minutinhos para dar um conforto. A única diferença minha para cada um de vocês é o cabelo branco, cara. Eu estou sempre estudando, você está sempre estudando. Tem um ditado que diz, clichê, mas diz, será mestre aquele que continuar sempre aprendendo. E a vida, a gente tem que estar sempre conectado, antenado. E eu nasci primeiro, comecei primeiro, e aqui estou trocando ideia com você. Não sou o dono da verdade, muito pelo contrário. Então, a nossa relação é uma relação assim de transparência profissional, acadêmica profissional. Ou seja, apesar de ser docente e discentes, como eu falei ainda agorinha, vocês já estão no mercado de trabalho, alguns, ou amanhã vocês já estão entrando no mercado de trabalho. É uma relação
quem já trabalha sabe como é que funciona, né? O buraco é um pouco mais embaixo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a relação tem que ser cada vez mais profissional. E eu vou, dentro do possível, trazer isso para a sala de aula. Tenho compromissos, você tem compromissos. Eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade. Eu tenho desafios, vocês têm desafios. A relação tem que se dar dessa forma, né? Então, assim, tem que agregar valor. Nesse momento, somos 22 participantes aqui da sala, 22 consultores. Então, à medida que eu for colocar um tema, eu já vi esse tema, já estudei, já fiz um curso, ou no meu ambiente de trabalho é tratado dessa forma, eu sempre tive dúvida, o que significa essa palavra, elasticidade, economia, oferta, demanda, curva, curva é econômica, macroeconomia, microeconomia, uma sopa de letrinhas aí que eu nunca ouvi falar, ou já ouvi falar, e entendi que é dessa forma. É isso mesmo? E aí você traz para cima da mesa para a gente debater. Para a gente debater. Muitas das vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do outro colega, né? E eventualmente, se você me perguntar, eu vou ser o primeiro a falar, cara, eu não sei, espera aí, eu vou estudar e vou te trazer o debate na nossa próxima aula. É assim, é transparência. A gente está tendo o primeiro contato agora, mas eu quero te deixar à vontade, quero te deixar aí. O taxímetro está ligado, né, na bandeira 2, ou seja, estou completamente à sua disposição a partir desse momento. E quem é que vai estar à disposição? O professor Douglas, sou contador, né? Falando aqui um briefzinho rapidinho, sou contador, sou bacharel em contábeis, bacharel em administração, com uma especialização, né, um MBA em gestão de negócios, né, e o meu mestrado, né, subindo assim na escadinha acadêmica, né, depois do MBA, eu fiz um mestrado na área de compliance, na área de administração, mas com uma especialização em comportamento ético, código de ética, cumprimento de regras, né, que foi a minha dissertação lá do mestrado. Então, essa é a minha formação. Poxa, não tem nada a ver com medicina veterinária? Não, não tem nada a ver com medicina veterinária. E o grande barato é justamente esse. A gente trazer aqui para agregar valor a vitamina que vocês estão tomando, um ingrediente, aquela vitamina mista, né? De detox, eu estou botando um ingrediente que vai saborizar a vitamina, e eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser altamente palatável, para que você se fortaleça, você se fortifique, e você tenha aí a capacidade de enxergar o teu negócio, a sua consultoria, o seu escritório, sua clínica, mas com um olhar de custo, um olhar de dinheiro, um olhar de tendência, um olhar aí mercadológico, e não só o técnico. Porque o técnico eu tenho certeza de que você está adquirindo com propriedade e você vai tê-lo. Ou está tendo, né? Não vamos botar aí no gerúndio, né? Cada dia que passa você está somando um conhecimento técnico a mais aí na sua escada de conhecimento. Então, já trabalho na academia tem 19 anos, 18, 19 anos, até me perdi aí na linha do tempo, que eu trabalho na academia, mas você nasceu professor, Douglas? Não, olha o meu cabelo branco. Nasci professor, não, nasci na área de negócio, né, no ambiente fora da academia, na área empresarial. Então, já trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, multinacional americana, multinacional francesa, europeia, no caso, mas francesa, sempre na área disso que a gente vai trocar aqui de figurinha, né,
de registro, de preocupação com gastar, preocupação em administrar o dinheiro, preocupação em reter o dinheiro, em tabular o dinheiro, né? E isso, de certa forma, eu fico confortável em compartilhar com cada um de vocês esse conhecimento. Então, cara, assim, e aí, quanto tempo você tem? Eu já estou me aposentando, faço aniversário em agosto. E esse ano, de 26, é o ano da aposentadoria. Então, vai rolar aí, não vou parar, mas vai rolar uma aposentadoria. Ou seja, já tenho aí mais de 35 anos de trabalho, sendo que metade desses na academia. Trabalho na nossa instituição, né, na Unitri, aqui é a Unitri Universo, né, a turma é aberta para as duas instituições. Então, trabalho no grupo, trabalho em outras instituições educacionais, no curso de graduação, pós-graduação, presencial, EAD, blá, 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 blá. E muito carinho, eu junto todas essas informações e compartilho com vocês. Como? Material que a gente utiliza é o material institucional, o material da saga, ele está lá, né, na página da disciplina, tem aquele apresentação da disciplina, né, um videozinho meu falando, e todos os materiais da saga, que é a nossa biblioteca parceira, já estão disponibilizados lá com os temas. A ementa da disciplina, ela é importantíssima para você estar acompanhando aí o que a gente vai estar abordando em cada tema, também está disponibilizada lá. Então, o material saga, se você depois entra com calma, quem ainda não viu, tem lá um conteúdo teórico, tem lá um conteúdo prático de exercícios, né? Tem um conteúdo de exemplos, e além disso, eu coloco materiais complementares, tudo que eu acho conveniente, tudo que eu acho interessante no que diz respeito ao nosso tema. Então, tem uma obra de um autor interessante que fala lá sobre o conceito Introdução à Economia. Aí, opa, isso aqui é legal. Aí eu vou lá, colo lá no material complementar. Ah, isso aqui é interessante, fala sobre agronegócio, né, o agrobusiness. Então, isso aqui, essa reportagem ou de um artigo publicado, eu acho interessante. Aí eu vou lá, colo lá para vocês. Então, tem 1,5 milhão aí de materiais, tem que estudar tudo para a prova. Cara, eu vou te pedir, eu sei que é difícil, né? Você só pensa naquilo, mas esquece prova. Esquece prova. Eu acho que o mais importante, você vai se provar. Pode ficar tranquilo, tranquila, que você vai se provar na hora certa. Mas o mais importante é a gente aqui construir a nossa casinha, tijolo por tijolo, step by step, para a gente ter a segurança de que a gente estamos entendendo, estamos surfando na onda de acordo com o vento, de acordo com a maré, de acordo com a proposta da formação daquela onda. Então, né, acho que isso que é o mais importante. Mas o material está lá. Esse material que a gente vai começar a compartilhar já hoje, ele está bloqueado. Todos os materiais já estão lá, mas todos eles estão bloqueados. Eu não liberei ainda para criar uma expectativa aqui do nosso primeiro encontro, né? Pô, o que esse cara vai abordar, qual o material, como é que não é. E o material de cada aula são slides, né? Os livros estão lá, o material é da saga, mas eu uso em cada aula uma muleta para não me perder na ementa, né, de cada aula, no plano de cada aula, e aí esse material que eu uso para me perder, eu carinhosamente compartilho com vocês. Né? Então, tem lá, esse eu não abri ainda, como eu disse, eu queria que vocês me conhecessem nesse primeiro momento. Então, mas a ideia é, à medida que, da próxima aula, por exemplo, eu já vou liberar esse, e aí, a partir da semana que vem, hoje eu já libero, terminada aqui a aula, eu já libero o material da semana que vem. Para quê? Para que você possa lá bisbilhotar, olhar,
ver o que vai ser abordado na próxima semana, para você vir chapa quente com as dúvidas, né? Então, com as perguntas, olha o material e vem cheio de pergunta, porque é o que me interessa, né? Como eu falei, são as suas perguntas. E aí, ao longo da próxima aula, a gente vai debater aquele tema que eu já disponibilizei lá, e você vai compreender, vai entender. Então, é sempre bom, em cada semana, cara, meia horinha dividida em 15 minutos numa terça-feira, 15 minutos numa quarta-feira, olhando lá o nosso conteúdo, para começar, meia horinha que eu estou te pedindo aí de coração. Podia aqui, como a gente vê, né, podia aqui tá roubando, não sei o quê, mas eu estou te pedindo aqui uma ajuda, estou te pedindo meia hora para você, na verdade, olhar o nosso conteúdo e vir na próxima aula mais preparada para que a gente possa aí dinamizar a nossa relação. Então, o material está lá, acompanhem pela ementa da disciplina, né, os tópicos que a gente vai estar abordando. Eu estou tranquilo com relação ao tempo, aos feriados, ao nosso calendário, em cumprir todo o conteúdo. Não vai ter problema nenhum. E as provas? As provas estão lá no calendário, né? A gente, antes da prova, vai combinar o que vai cair na prova, o que vai ser objeto de avaliação, os tópicos que vão ser objeto de avaliação. Sempre antes da prova, a gente faz uma aula de revisão, né? Para chegar a chapa quente na prova, com exercícios e tudo mais, né? Para a gente garantir aí perguntas e respostas, de uma forma confortável. O que eu puder fazer de coração, o que eu puder fazer para ajudar no sentido de agregar valor, eu vou fazer. Então, sinaliza. Douglas, bota menos exercício, bota mais exercício, bota mais estudo de caso, menos estudo de caso. Sinaliza para a gente poder contribuir. Esse que é o meu intuito, né? A matéria, a gente tem várias formas de trabalhar o conteúdo, de exemplificar o conteúdo. Para isso, eu preciso que vocês me ajudem. Para isso, eu preciso que vocês colaborem. Até porque, cara, olha que matéria desafiante, né, que nós temos pela frente. Olha lá, é a disciplina N236, né, 236, o código dela. Economia, que é uma ciência profunda, específica, administração, que é outra ciência, e agronegócios, que é um segmento fundamental, importantíssimo, é o DNA do Brasil, né? Vamos falar assim. Hoje, agro é tudo, né? Como a propaganda, agro é vida, não sei o quê, agro é tudo. Então, a gente tem basicamente 3 temas, né? O planejamento administrativo, a economia e o agronegócio, né? Os conceitos do agronegócio, o que é um sistema, né? Antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, a relação, logística e tudo mais, né? As linhas de financiamento que existem no mercado para a gente captar din-din e aplicar o din-din na produção. Então, a gente tem um desafio muito grande. Eu preciso da sua ajuda. Estou aqui, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude para eu te ajudar, como diz lá no filme Tropa de Elite, né? Me ajuda para eu te ajudar, porque a gente junto, a gente vai chegar do outro lado. Dúvidas, aflições, colocação. Chamada. Então, o material está lá, né? A aula é essa turma de manhã, começa às 9h20. Eu vi que algumas pessoas entraram 7 horas, 7h30. Não sei o que os polos disseram para vocês, na grade de vocês, mas oficialmente de 9h20 às 10h20, né? É o nosso horário. Não posso assistir. Está gravado lá, de boa, não tem problema nenhum. A mesma aula,
eu falo isso, né, não é nem para falar, mas eu vou falar porque eventualmente surge uma oportunidade. A mesma aula eu dou para a turma noturna, né? Então, esse bate-papo que eu estou tendo aqui com vocês, eu vou meio que, à noite, em vez de dar bom dia, eu vou dar boa noite e vou trabalhar da mesma forma. Se você não puder assistir a aula presencialmente e quiser, tá, de forma síncrona de manhã, por uma questão especial, você me manda mensagem lá no chat, né? Tem um fórum de dúvidas, tem um chat. Douglas, pô, me manda o link aí da aula da noite. Aí eu vou te mandar o link da aula da noite e você assiste à noite, se você puder. A noite é 7 horas? Acho que é 7 horas. É 7h15. A noite é 7h15. 7h15 às 8h15. Acho que é no segundo tempo, no primeiro tempo, sei lá. É 7h15 que começa. E aí você assiste à noite. Ah, não posso assistir a horário nenhum, vou ficar com falta? Cara, eu não faço chamada, cada professor trabalha de uma forma, porque o simples fato de você estar conectando nesse link, eu recebo depois uma trilha de auditoria, né, uma listagem de quem se conectou e quem não se conectou. Então, eu não faço chamada, porque vou falar os nomes que eu estou vendo aqui, né? A Ana Lara. Ana Lara entrou, então eu não vou chegar na aula, Ana Lara, ela fala presente, não rola porque eu já sei que o horário que ela se conectou, o horário que ela se desconectou, considerando o acesso via o link institucional. Então, é ali que eu considero presenças e ausências depois. Rola, né, a necessidade da presença, sim. Claro que, eventualmente, que é a primeira pessoa que está aparecendo aqui no card, Ana, então vou te usar aí como exemplo, né, para ilustrar melhor. A Ana vai e me manda uma mensagem dizendo, Douglas, olha só, semana que vem eu vou fazer uma cirurgia, etc, etc, ou vou fazer uma viagem a trabalho, de negócios. Cara, a relação está nascendo, é uma relação de confiança. Eu confio em você, você confia em mim. Então, eu vou falar para a Ana, Ana, olha só, de boa, cara, você me avisou que você vai faltar semana que vem, ou vai faltar nas próximas semanas, enfim, de boa. Eu vou anotar aqui no meu controlezinho paralelo e a gente vai ser feliz. Eu vou justificar a ausência dela. Agora, pô, a Ana está entrando hoje, me abandona, só entra no dia da prova, eu vou ficar aqui chorando, triste, e aí eu não tenho como ajudar, se é que você me entende. Então, transparência. Transparência é o grande barato aí da nossa relação. Tá? Dito por dúvidas, aflições? Tranquilo? Cara, já falei também, hein? Me interrompa, não fica levantando a mão, porque ó, agora eu estou streamando a minha página, acho que vocês devem estar vendo aqui, deixa eu fechar aqui a paradinha. Eu estou streamando aqui a minha página, vocês devem estar vendo, e aí eu não vejo mais negócio de chat, essas coisas, né? Espera aí. Estão vendo? Estão vendo a minha página? Abre o microfone para mim, quem puder. Sim, professor. Beleza. Sim, professor. Obrigadão. O blá 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 aqui, né? Isso aqui está lá na nossa página da disciplina, né? Um exemplo. Então, o link de acesso, esse é o link que eu botei. Plano de ensino, o cronograma aqui, eu botei esse slide como exemplo, né? O cronograma já está atualizado, tanto da Unitri quanto da Universo, atualizado primeiro semestre 26. Então, olha lá o calendário, né? Para você se programar nas suas viagens,
no seu trabalho, etc., porque eu não tenho como mexer no calendário. Aí é uma regra institucional, não vai rolar. Perdeu a prova, pô, Douglas, tem um trabalho. Não, não rola. Não rola porque eu sigo ali fielmente a brincadeira. Critério de avaliação, o conteúdo saga que eu falei para vocês, né? Então, tem aqui, tópico 1, tem um desenhozinho, tem um podcast, tem um material, tem uns exercícios. Se você for ver lá na nossa na página, você vai ver lá desenhado bonitinho. Sai bisbilhotando, cara, isso aqui é seu. Então, sai bisbilhotando, sai olhando. Nosso plano de ensino, então, está aqui o que eu me comprometo com cada um de vocês, né, que é o que foi combinado com o NDE, que, por sua vez, está respeitando aí as regras institucionais, né, junto ao MEC. Então, o que a gente vai abordar? Noção de agro, noção de macro, mercado de capital, relações do mercado com o agro, desempenho das empresas, custos, rentabilidade, e temas bastante interessantes, e fora da caixinha de vocês, na minha avaliação. E isso agrega. É aquele ingrediente a mais da vitamina aí, como eu falei para vocês, do detox, e vai dar o grande sabor a cada um de vocês. Então, essa que é a proposta. Dito posto, cara, economia, que a gente escuta aí, a situação econômica do país está boa, a situação financeira do país está mal, a situação econômica da empresa está ruim, a situação financeira da empresa está boa. Eu queria, pintou uma dúvida aqui, eu queria, quem puder abrir o microfone, né, me explicar qual é a diferença, né, quando a gente lê na notícia, vê na televisão, escuta no podcast, seja lá onde for, o que é situação econômica? O cara está falando de quê? O que é situação financeira? Que às vezes ele fala, a situação econômica financeira está boa, a situação econômica financeira está ruim. O que significa situação econômica? Ele está falando de quê? Pode ser da empresa, pode ser do país, pode ser do município, pode ser de uma pessoa. Ele está tratando de quê quando ele fala a situação econômica, situação financeira? Qual é a diferença de uma para outra? Você me ajuda. Olá, 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 olá. Tem alguém aí? Um detalhe. Antes de vocês abrirem os microfones aí, que eu sei que vocês estão ansiosos. Cara, isso aqui, apesar de ser virtual, é uma sala de aula. Ou seja, a porta está fechada. É só nós que estamos aqui na sala de aula. Não tem mais ninguém. O que isso significa dizer? É um laboratório. Vocês têm matérias de experimento laboratorial. Vocês têm matérias específicas, onde vocês fazem experimentos. Por que vocês fazem experimento? Bota o jaleco branco e fica fazendo experimentos com tubo de ensaio. Para produzir, entre a tentativa e erro, algo que vai agregar valor ali à experiência que você está desenvolvendo. Né? Não é assim que funciona? Então, errei. Botei demais. Botei de menos. Não esfriei. Devidamente. Não esquentei devidamente. A quantidade foi certa, a quantidade foi errada. Não é assim que você faz as suas aulas práticas lá no laboratório? Aqui é a mesma coisa. Então, a porta está fechada, você não está com jaleco, mas a gente está fazendo experiência. Então, eu faço uma pergunta, você acerta, eu faço uma pergunta, você erra. Melhor ainda para mim, como eu falei, porque aí você está me dando a oportunidade de ajustar a sintonia, né, corrigir ali o seu entendimento, ou até mesmo a gente debater. Né? Você, não, eu acho que é assim, e eu vou falar, não, é assim por causa disso, você vai falar assim por causa daquilo outro, e a gente vai chegar aqui
um ponto de equilíbrio. E aí você vai ficar satisfeita, eu vou ficar satisfeito e a gente vai continuar. Então, assim, dê essa volta toda para te pedir encarecidamente, fale. Pô, mas eu tô com vergonha. Vergonha de quê, cara? Vergonha de quê? De falar abobrinha. Assim, ninguém aqui, mais do que eu, falou abobrinha na vida. Pode ter certeza disso. Então, assim, não é abobrinha, é tentativa de acertar, é experimento. Então, sim, fiz a pergunta, coloca, eu acho que é isso, blá, 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 ou não sei. Pode responder também, não sei. Né? E aí a gente vai construir. Vamos ver se eu convenci agora, hein? Vamos ver se eu convenci. O que é situação econômica? O cara está falando de quê? O que é situação financeira? O cara está falando de quê quando a gente lê no jornal, vê na televisão, escuta no podcast essa bagaça? Professor, Oi, oi, oi. eu acho que, assim, né? Não sei se é isso, mas a situação econômica é tanto o pessoal quanto, às vezes, de uma empresa ou do país. Por exemplo, o pessoal, às vezes eu tô numa situação econômica aqui, aí eu tô referindo à minha renda, talvez às minhas dívidas, uma empresa, no empregado, nas finanças, aí no país. Aí tem o custo de vida, o crescimento econômico. Eu acho que é isso em relação a isso. Eu não estou vendo aqui quem está falando, desculpa. Quem que está falando? É a Iandra. A Yandra, poxa, excelente, Yandra. Obrigado aí pela sua participação. E aí, deixa eu te provocar um pouco mais. E a situação financeira? E a situação financeira? Quando o cara, você lê, a situação financeira, ele está falando de quê? Está falando de quê, assim, especificamente? O que você acha? Eu acho que a situação financeira ela cabe dentro da econômica, talvez. Porque vai estar envolvendo ali as finanças, os salários, assim, eu acho, né? Não sei, não Legal, sei ao ótimo, certo. Mas eu acho ótimo. que é isso, né? Que Ó, acaba que está dentro da econômica. Isso que Pois vai é. influenciar na econômica, talvez. Então, show. eu acho que é todo um conjunto, né? Tanto as receitas, despesas, dívidas, bens, investimentos, né? Então, às vezes, até financiamento que essa empresa tem. Então, seria a vida da empresa ou de uma pessoa, né? No caso, se a gente estiver falando. E até do país, né? Do Brasil, né? Que a gente vê o PIB, né? Então, Sim, isso sim. influencia também com o Banco Central e todo esse envolvimento com a política, né? Então, hoje, infelizmente, Legal, legal. Desculpa, deixa eu ver aqui. Luciana. Luciana, a Yandra e a Luciana. Galera, quem concorda com a Yandra e com a Luciana? Quem discorda, muito pelo contrário? E aí, se eu fosse dar ponto, já começar a distribuição de pontos, se eu fosse dar ponto para elas, elas merecem um ponto ou tiram o ponto delas? O que eu faço? Quem concorda e quem discorda delas? Ô, professor, é o Rogério, bom Ô, dia. Rogério, tudo bem? Bom dia, amigo. Ó, eu tenho uma classificação, porque aqui, na minha casa, é o famoso ter bala na agulha, né? Ou seja, se você tem o recurso financeiro, você vai comprar, você vai gerir os recursos que você precisa, né, para manter a sua casa, e no país, na situação econômica, é a mesma situação. Ou seja, o país tendo bala na agulha, ele vai bem. Não tendo, ele vai entrar em déficit, ele vai ter que procurar um caminho aí para poder sanar, equilibrar suas contas, né? Mais ou menos seria isso, só complementando o que elas disseram. Excelente, excelente. Assim, uma salva de palmas para cada um de vocês. Avancem, avancem três casas no nosso. Avance uma casa, três casas não, avance uma casa no nosso jogo aí do conhecimento. Os outros, por enquanto, fiquem uma rodada sem jogar, né? Porque não tiveram oportunidade e vão ter oportunidade aí de responder nas próximas perguntas. Mas, assim, vocês acertaram. Eu só vou contribuir aqui e complementar o que vocês estão colocando, né? Tanto a Yandra, quanto o Leandro, quanto o Rogério. Quando a gente fala de situação financeira, eu vou dar o seguinte exemplo. Vamos supor que você tem aí um saco de dinheiro do lado do seu notebook, no seu celular, que você está assistindo a aula. Você está com
R$ 1 milhão aí num saco de dinheiro aí do lado. Você fala assim, pô, quem dera, né? Legal, ótimo, né? Isso financeiramente é bom, né? Porque o colega do lado não tem R$ 1 milhão de reais, e você está com R$ 1 milhão na sua casa, a empresa no caixa dela, o país dentro das reservas dele, né? Então, 1 milhão é bom financeiramente. Porém, se eu te disser também que quando termina a aula você tem que pagar uma conta de 1,5 milhão, aí você vai coçar a cabeça e vai falar assim, pô, o meu 1 milhão, e financeiramente eu estou bem, não vai cobrir a dívida de 1,5 milhão. Isso significa dizer que eu vou ter que arrumar 500 mil, dentro desse exemplo, para poder cobrir esse boleto que eu tenho que pagar. Então, economicamente, eu vou me endividar. A gente pode chegar à seguinte conclusão. Quando a gente lê, a partir de agora, a situação financeira, é a gestão do dinheiro, da sua casa, da empresa, do município, do país. A situação financeira é dinheiro que entra e dinheiro que sai. Você precisa, então, olhar, controlar, produzir o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Dinheiro que sai é o esforço que você faz para fazer com que o dinheiro entre, né? Eu aqui nesse momento, eu estou gastando, eu estou aqui no escritório, eu estou gastando a minha banda da internet, eu estou gastando a minha energia. Sou eu que vou pagar a conta no final do mês, da internet, da energia. Eu gastei um tempo para preparar esse slide. Então, fui eu que gastei. Só que esse gasto meu, esse dinheiro que saiu, foi para dar a aula. E aí, quando a instituição me pagar o valor da hora-aula, o dinheiro vai entrar. Administrar, então, esse dinheiro que entra, dinheiro que sai, para ele entrar na hora certa, sair na hora certa, de preferência entrar antes de sair, né? Eu recebi a aula antes de pagar a conta de energia, aqui, antes de pagar a conta da internet. Isso é interessante para a minha gestão financeira, porque eu não tenho que pegar dinheiro emprestado no banco para pagar aqui a minha conta de luz. Se eu administrar adequadamente as minhas finanças, a minha situação financeira, vai me sobrar dinheiro. Vai me sobrar. E esse dinheiro que sobra é riqueza. Que pode ser R$ 1, pode ser 1 milhão, não importa. Sobrou dinheiro, eu estou agregando à minha situação econômica um valor. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão a partir de já. Quando eu perguntar, fala o que vocês responderam. A situação financeira é a gestão do dinheiro, e a boa ou má gestão do dinheiro vai gerar um crescimento econômico ou uma redução econômica. Porque se eu falar para você, o que você tem de patrimônio, e você me disser assim, eu tenho uma casa, eu tenho uma bicicleta, eu tenho um carro, eu vou falar assim, isso é o seu patrimônio. Essa é o resultado da riqueza que você produziu. Porque lá atrás, você comprou uma casa financiada, pagou financiamento, não sei o quê, trabalhou, e agora a casa está com a escritura no teu nome, por exemplo. Você juntou dinheiro para comprar a bike, juntou dinheiro para comprar a moto, o trator, seja lá o que for, e hoje aquele trator é seu. Hoje, aquele consultório é seu. Aquele maquinário lá é seu, já quitou. Se é seu, é o seu patrimônio. Se é o seu patrimônio, é a sua riqueza econômica. Então, toda vez que a gente falar de economia, a gente está falando de riqueza. Toda vez que a gente falar de finanças, capacidade de administrar o dinheiro. E não necessariamente você vai produzir riqueza. O ideal é que eles estejam casados para você controlar ali
na unha, né? Como até o Rogério comentou, aqui em casa eu controlo ali na mão de ferro, no detalhe, para sobrar dinheiro para ele aplicar, viajar, investir, seja lá o que for que ele está fazendo com a situação, a riqueza dele, a situação econômica dele. Então, isso é importante a gente contextualizar. E aí tem uma ciência, que é a ciência econômica, que é a economia, que faz o seguinte, já que a situação econômica é a capacidade que eu tenho de produzir riqueza, eu preciso entender os fatores que me proporcionam a geração de riqueza ou a perda de riqueza. E que fatores são esses? Basicamente, são 3 fatores. São 2 fatores. O fator de produção e o fator de consumo. É que o fator de produção e consumo tem uma ponte, que aí a literatura chama de terceiro fator. Eu não gosto muito de chamar de terceiro fator, não, porque é uma ponte. Ponte só liga, né? Ciência econômica, então, como está aqui nesse primeiro quadradinho, é uma ciência. E o que é ciência? É o laboratório, é a tentativa e erro, é o experimento. Né? Eu chego a um resultado, anoto o resultado e publico o resultado. Isso é ciência. Né? Você faz o experimento e deu certo. Registra, publica, o cara lê a receita, reproduz e a coisa acontece. Então, é uma ciência que consiste na análise dos fatores associados à produção da riqueza, distribuição da riqueza, que é a ponte, e consumo da riqueza. De quê? Dos bens e dos serviços que são produzidos. Aqui eu estou prestando um serviço para você, né? Estou passando aqui a informação, então estou prestando um serviço. Esse serviço que eu estou prestando, você está consumindo. Então, eu estou produzindo o conhecimento, estou te entregando através aqui da internet e tal, blá, 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 e você está consumindo. Então, se eu tiver o item, o bem ou o serviço a ofertar, e você não assistir a aula, ou não ter aluno matriculado nessa disciplina, não adianta eu ter produzido o conhecimento. E, por outro lado, se você está ávido aí na disciplina, você está ávido em assistir a aula nesse horário, mas não tem o professor, você vai se frustrar, você não vai consumir. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: é necessário alguém que monitore a nossa aula. É necessário a lista de chamada. É necessário a coordenação monitorar se eu estou dando aula. É necessário. Percebeu? Porque a gente combina, eu desapareço, você vai se frustrar. A gente combina, você desaparece e eu vou me frustrar. Então, é necessário uma ciência, né, fazendo aqui uma analogia com a nossa relação, que mantenha em equilíbrio tudo aquilo que está sendo produzido, tudo que está sendo consumido. Porque se não tiver esses indicadores, essa ciência que acompanha, para a gente combinar o horário, para a gente combinar a ementa, para a gente combinar o dia da prova, para a gente combinar a nota que você precisa tirar para poder passar na matéria, se não tiver nada disso, elementos que controlem essa relação, não vai dar certo. Você vai se frustrar ou eu vou me frustrar. Sacou? Tem sentido? Então, a ciência econômica, como está aqui, ó, é uma ciência que está sempre ali antenada. Quem está produzindo? Quando está produzindo? Como que está produzindo? Como é que está entregando? Quanto que vai entregar? A quem vai entregar? E quem está consumindo? Como que está consumindo? Tem renda para consumir?
a forma que está adquirindo esse bem e esse serviço, a gente está falando de bens e serviços, né? Então, a ciência econômica está aqui, ó, estuda essa relação, a compatibilidade entre a oferta, quem está ofertando, quem produz e oferta, e a demanda, quem está consumindo. Oferta, demanda. Palavrinhas mágicas aí que estão, a partir de agora, são necessárias entrar no nosso glossário, no nosso dicionário. Não adianta você ter 1000 sonhos, ter grana, abrir um consultório veterinário, pô, com uma equipe, com um layout, num ponto excelente da sua cidade, propaganda, tudo direito, se não tiver cliente. Ou, vou me especializar aqui em gato. Minha especialização. Então, vou ter a melhor clínica do Brasil, a maior clínica do Brasil em tratamento de felinos ali, de gatos. Me ajudem aí, que eu não entendo nada da área de vocês. Então, se eu falar aqui alguma abobrinha, me corrijam, por favor. Essa que é a beleza da nossa relação. Então, eu vou me especializar em gato. Só que você estudou a sua cidade? Você estudou a sua área? Você verificou se tem gato suficiente para que visite a sua clínica? Não. Aqui é uma área agrícola que tem muito rebanho, tem especializado em suínos. Pô, desculpa. Então, você não fez o dever de casa no que diz respeito a entender a necessidade do consumidor. Quem dita a regra do consumo é o consumidor. Quem dita a regra do preço que vai pagar é o consumidor. Então, você errou e não vai decolar, vai ficar patinando. Agora, se você entende... Só uma informação. Oi, pois não. A famosa lei da oferta e da procura, né? Ponto final. 10, nota 10. Exatamente isso. Então, não adianta eu me preparar aqui para dar aula se não tem aluno. Eu vou ofertar e não vai ter procura. Então, eu preciso... Oi, pois não. Também vai muito além do mercado, né? Porque, assim, tem outros segmentos que trabalham com, o pessoal fala muito high ticket, que é um setor diferenciado. Então, se eu aumento meu preço, eu quero uma clientela específica, né? Então, foi a mesma coisa que o Flamboyant fez com estacionamento. Então, assim, tem umas estratégias que vale a pena, não é só, procura esse preço e nivelar, né? Não é, a gente tem que comparar isso também, porque tem serviços diferenciados que têm valor agregado. Então, uma pessoa, né, igual uma clínica, talvez no pet shop, alguma coisa, eu acho que é mais por aí, não tem como só tudo nivelar, né? Infelizmente, isso é o capitalismo, né? Posso estar errada, mas pelo que eu conheço, né, de empreendedorismo, tem isso também. Perfeito, você está certíssimo. Imagina aí um funil, mentaliza, né? Um funil, né? Assim, um funil. Na boca do funil aqui, aberto, né? Grandão, tem... Eu vou usar o exemplo de pet, né? No caso que você considerou. Então, uma pet shop. Então, tem ali o segmento de pet shop. Aí você vai na associação comercial da sua cidade, vê ali os números, você percebe ali nas associações de animais os números. Então, você fez um estudo macro. Você está na boca do funil. E aí você desce uma camada. Bem, agora que eu já sei qual é o mercado, a gente já vai falar já dos fatores econômicos que a gente precisa estudar, que é o que a gente vai estudar, para garantir que na boca do funil a gente atire a flecha e acerte o alvo, não fique atirando flecha para tudo quanto é lado, que a gente conheça o nosso cliente, que a gente defina o nosso negócio, que a gente estabeleça ali o que a gente quer ser quando crescer de uma forma clara, né? Para não ficar dando a flechada para tudo quanto é lado.
Então, a gente precisa descer uma camada. E descer nessa camada desse funil seria identificar, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com bovinos ou suínos? Ih, caramba, peraí que a minha bateria está acabando. Recebi uma mensagem aqui. Ah, porque desconectaram aqui meu computador. Pronto. Fui salvo. Então, a gente precisa descer aqui uma camada. E que camada é essa? Bem, eu quero trabalhar, eu quero abrir uma clínica veterinária, mas já vi que é viável. Vou trabalhar com suíno ou bovino? Aí você precisa descer essa camada. Ah, vou trabalhar com bovino. Beleza, então você já desceu uma camada. Vou descer mais uma camada. Bovino de quê? Eu vou trabalhar com inseminação artificial ou vou trabalhar com vermifugação? É necessário você descer essas camadas, porque eu quero abraçar o mundo. Tudo bem, então o seu plano de negócios, que é que a gente vai falar aqui também, ele tem que ser mais aberto, sujeito a mais riscos. Mas se você, não, eu quero trabalhar com inseminação artificial, é uma coisa bem estilizada, bem gourmetizada, bem definida ali, bem elitizada, né, dentro do que você colocou, bem high, né? Então, inseminação artificial, mas a última camada ali, da gotinha do funil, que tipo de raça? Nelore, qual é a raça que eu vou trabalhar? E aí você tem ali um estudo, uma definição do que você vai produzir, como que você vai distribuir e aonde está o seu consumidor, porque eu preciso saber o que você tem no bolso aí, né? Você tem dinheiro para me pagar? Não adianta eu dar aula aqui, legal, e você não ter feito a matrícula, você não ter grana para pagar a mensalidade. Então, aquela história daquela propaganda na televisão, né? Pelo menos aqui no Sul tinha essa propaganda, no Sudeste, né? Que é das Casas Bahia. Casas Bahia acho que não tinha em tudo quanto é lugar do Brasil, não. Tinha na margem, na região Sudeste, só no Sudeste, acho que nem no Sul tinha. E a propaganda, o cara aparecia na televisão, vendendo móveis, e falava assim, você quer pagar quanto? Você quer pagar quanto? O cara ficava falando lá na televisão. Na verdade, ele estava querendo olhar o teu bolso, para você, quanto você tem no bolso aí? Ah, eu só tenho R$ 50. Ah, então você pode pagar aqui uma prestação de R$ 50. Vai pagar a perder de vista, mas você vai pagar uma prestação. Quanto você tem aí? Ah, eu só tenho R$ 1. Tudo bem. Você vai pagar 1 milhão, vai morrer pagando essa mesa aí que você está comprando. Mas, então, eu preciso estudar o mercado. Isso é economia. A oferta e demanda, sim, mas oferta e demanda no funil. Quanto mais eu afunilar, quanto mais eu definir, aqui, vou dar um exemplo, 100% de vocês são do curso de medicina veterinária. 100%. Eu estou focado. Então, eu preciso, isso, de certa forma, é bom para mim, porque eu vou falar de economia com um viés mais focado a vocês. Eu vou falar de agro com um viés mais focado a vocês. Eu estou usando esse conceito do funil. Eu estou produzindo, você está consumindo uma coisa que nos interessa. Essa relação, então, é o âmago, é a essência aí da ciência econômica. O que eu vou produzir, como que eu vou produzir, para quem eu vou produzir, para quem que eu vou dar essa aula, como é que eu vou preparar a aula, como é que vai ser a aula. Cara, eu estou dando aula aqui para 2 instituições, a Unitri e a Universo, todos os polos do Brasil. Isso é lindo, porque o custo que a instituição, que o grupo está tendo, é me pagar a hora-aula. E ele está produzindo riqueza, a receita, né, o dinheiro está entrando, nesse momento, de tudo quanto é polo do Brasil. Então, isso precisa ser muito bem definido, estudado. Né? A hora da aula, a forma da aula, o jeito da aula, o conteúdo da aula, para que você
consuma de forma palatável, pague de forma agradável, né? Pagamento nunca é agradável, né? Mas, enfim, você pague de forma satisfeita e a roda gire nessa nossa relação econômica. Até porque a gente tem os desafios, né? Desafios de recursos são escassos. Você tem milhões de desejos. Professor, a prova pode ser de consulta. Professor, a prova pode ser em grupo. Professor, você pode colocar a prova antes para responder ao longo da semana. São desejos naturais do consumidor. E quem está produzindo tem a hora certa para falar o não, tem a hora certa para falar o sim. Até porque eu não estou à disposição 7 horas da manhã, eu não estou à disposição 11 horas da manhã, eu estou à disposição 9 horas da manhã, que é o que a gente combinou. Eu não estou à disposição da aula particular, eu estou à disposição da aula coletiva. Então, a gente tem ali que administrar, né, essa escassez de desejos, tanto de quem produz quanto de quem oferta. Para isso, a gente precisa, eu quero apresentar para vocês aqui, os 5 cavaleiros não do Apocalipse, mas os 5 cavaleiros necessários que a gente vai estar estudando. Como assim, Douglas? Mentalmente falando, a gente aprende as coisas de forma fracionada, né? A gente vive de forma fracionada. O raciocínio é como se fosse um quebra-cabeça, que você vai montando as peças, conectando as peças, para depois você ter ali no seu tabuleiro toda aquela figura montada do quebra-cabeça. Na nossa vida é assim, né? Então, o tempo a gente fraciona ele, segunda, terça, quarta, quinta, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Janeiro, fevereiro, março, a gente fraciona o tempo para a gente ter a dimensão aí de como nos portarmos dentro da linha do tempo. O curso que vocês estão fazendo, ele é fracionado. Disciplina A, disciplina B, primeiro período, segundo período. Então, você estuda esse somatório de disciplinas para, no final, você ter um diploma e, no verso do seu diploma, vai ter lá todas as disciplinas que você cursou, te capacitando a ser o médico veterinário. Não é assim que funciona a nossa forma de pensar? 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 2, né? Tudo é fracionado. Na economia também não é diferente, na nossa matéria aqui também não é diferente. Então, os fatores de produção são os objetos de estudo e de percepção nosso para a gente montar o quebra-cabeça e ficar claro a lei da oferta e da procura. A relação de produção e consumo, a relação das escassez. Se a gente estudar cada elemento desse, a gente, no final, a gente vai ter o conhecimento, o domínio da ciência econômica. E quem são esses caras? Só rapidinho aqui para a gente fechar. Na próxima aula a gente vai partir daqui, né? Eu já abri daqui a pouquinho para as dúvidas, né? Para as aflições. Mas, assim, eu preciso administrar os recursos naturais. Para dar essa aula, eu preciso do computador. Esse computador, eu preciso de plástico. Esse computador, eu preciso de energia. Esse computador, eu preciso de borracha. Eu preciso de chip. O Brasil está vivendo aí, Brasil não, o mundo está vivendo uma crise energética por falta de recursos, todo mundo com softwares cada vez mais sofisticados, mas esses softwares precisam de energia. E não tem energia suficiente para as nossas necessidades. Então, hoje, o grande barato do mundo é montar grandes centros de produção de energia, grandes fábricas de energia. Fábrica de energia. Geradores em parceria, aqui no nosso caso, com a Enel,
com a Furnas, nem ele, com a Furnas, possam estar gerando energia, distribuindo energia para esses vorazes consumidores que são os processadores aí, os grandes processadores de banco de dados. Esses caras têm um apetite louco. Esse computador que eu estou dando para vocês aqui, ele está com, além da ventoinha dele, tem 2 ventoinhas aqui que eu comprei, porque ele fica 24 horas trabalhando aqui com as minhas aulas, com os meus negócios. Eu, além de dar aula, né, eu tenho, como eu falei para vocês, eu não nasci na academia, então eu tenho um escritório de serviços que presta consultoria, e aí o computador fica aqui rodando 24 horas, fica até naquela paradinha mais alta, né, naquele suporte mais alto, e fica ajudando ele a trabalhar. Isso é energia. O ventilador fica ali rodando para refrigerar ele, não superaquecer. Quando ele roda as paradas dele aqui. Isso aqui não é nada. Imagine um grande processador de uma grande instituição financeira que você está assistindo a aula e está fazendo o pagamento, o recebimento aí do Pix online. Isso precisa de um volume absurdo Então, administrar os recursos naturais é um fator de produção necessário, porque às vezes eu tenho dinheiro para montar uma fábrica de computador, mas não tenho a energia. Eu tenho dinheiro para montar uma piscinicultura ali, um ranário, mas não tem água na minha fazenda, na minha região, para produzir o ranário. Então, eu tenho que administrar os recursos naturais. Eu tenho que conhecer quem é que tem dinheiro. O PEA é a população economicamente ativa. Quanto que você tem no seu bolso? Eu preciso saber. Né? A minha renda, a sua renda, a renda da minha cidade, a riqueza da minha cidade, quanto que a minha cidade arrecada de impostos, quanto que esses impostos são revertidos em estimular a economia local. Por que tem algumas cidades que tem ali uma situação, uma concentração de indústria, de fábrica, de arranjos produtivos, como a gente fala, maior do que outras? Algumas prefeituras dão incentivo para o empreendedor, outras não dão. E isso eu estou falando da cidade, na sua casa. Quem é que trabalha na tua casa? Quem é que produz riqueza na sua casa? É só você? Ou o teu cônjuge? Ou teus filhos? E como é que isso é feito? Porque se todo mundo trabalhar, vai rolar mais dinheiro, e aí vai rolar mais consumo. Se só um sustentar, vai ter ali quando você pega uma família de 5 e só um trabalha, né, um dividido por 5, a riqueza de 1 dividido por 5. Então, a renda média vai cair. Se na família de 5 trabalhos, vai somar e dividir por 5, a renda média vai ser alta. Então, eu vou me estabelecer naquela cidade, naquela região, mais rica ou menos rica. E aí entra um fator governamental, que é identificar as áreas menos produtivas e estimular, levando ali a economia de uma forma mais provocativa ali para os empresários investirem naquela região. Isso tudo é fator de produção. O capital é o cara, né? Ele que manda. Capacidade, esse slide eu vou, porque na sequência aqui eu tenho uma outra aula, né? E nossa aula é de 9h20 às 10h20. Até estourei aqui um pouquinho, peço desculpa. A gente vai voltar nesse. A capacidade tecnológica é eu controlar as vendas da minha pet shop no caderninho, é diferente de eu controlar as vendas da minha pet shop no computador, escaneado. Né? O cara passa ali, dá tchau, o cara lê o QR Code, já debita a conta, todo um sistema, o cara já agenda a tosa pelo aplicativo, isso dá velocidade. Então, tecnologia é um fator de produção e nós aqui,
a gestão, minha capacidade de coordenar, de administrar esses fatores. Aqui que a gente vai entrar, né? Eu tenho mão de obra suficiente, eu conheço o suficiente, eu tenho entendimento suficiente para negociar com o gerente do banco, para negociar com o meu fornecedor a compra de vacina, para a compra de seringa, seja lá o que for. Então, a gestão desses fatores de produção, fator crítico de sucesso para garantir ali o melhor entendimento da nossa relação. Ufa, estourei aqui um pouquinho, peço sorry. Curiosidades, dúvidas, aflições? Deixa eu ver aqui o chat. Não. A Larissa estava respondendo aqui a situação econômica, a situação financeira seria quanto a pessoa tem na economia, quanto ganha, a gente já conversou sobre isso, beleza? Show de bola. Tá. Meus queridos, assim, muito bem-vindos, um prazer estar iniciando aí a relação com vocês, à disposição. Excelente semana, essa vai ser a melhor semana das nossas vidas, eu não tenho dúvida nenhuma, até porque é o nosso presente. E aí, independentemente aí de filosofia religiosa, é o presente maior que está sendo nos dado. Então, vamos fazer valer aí esse presente de Deus, esse presente que a gente recebe como forma aí de fazermos o nosso melhor. Então, excelente semana, beijo no coração de cada um de vocês, tudo de bom. E deixa eu só parar aqui a gravação, hein? Já tinha esquecido aqui da nossa gravação. Assim que terminar a gravação, aí eu